Ouro Preto, uma joia histórica no coração de Minas Gerais, famosa por suas ruas de paralelepípedos e rica herança cultural, estava prestes a ser palco de uma revelação inesperada. Henrique Ribeiro, um respeitado empresário afro-brasileiro de 57 anos, nunca imaginou que sua vida cuidadosamente estruturada mudaria tão drasticamente após encontrar uma jovem chamada Carolina Vitória. Quando ela entrou em sua vida como uma simples motorista de táxi, ele não tinha ideia de que essa jovem escondia um segredo que poderia abalar tudo o que ele conhecia e amava. Que misteriosa conexão os unia, e como o encontro inesperado entre um empresário solitário e uma jovem em busca de seu passado poderia ser o início de uma profunda transformação? Vamos descobrir. Mas antes de mergulharmos nesta história cheia de mistérios familiares e revelações surpreendentes, comente de onde você está assistindo hoje. E se você gosta de histórias com reviravoltas inesperadas e momentos de justiça, não se esqueça de se inscrever no canal para mais relatos como este. A manhã despontava em Ouro Preto, banhando as ruas de paralelepípedos e os edifícios coloniais com uma luz dourada que fazia brilhar o quartzito. Henrique Ribeiro, um homem afro-brasileiro de 57 anos, ajustava a gravata em frente ao espelho de sua luxuosa residência. Seu reflexo lhe devolvia a imagem de um homem bem-sucedido, dono de uma rede de hotéis de luxo, mas seus olhos refletiam uma solidão que nem mesmo sua fortuna podia preencher. Fazia 5 anos que Vitória, sua esposa, havia falecido, deixando um vazio que Henrique tentara preencher com trabalho e uma rotina rigorosa. Cada manhã era igual: acordar às 6h, tomar café da manhã sozinho em sua ampla sala de jantar e sair para o escritório às 7h30 em ponto. No entanto, esta manhã seria diferente. Seu motorista habitual havia ligado para avisar que estava doente. E Henrique, relutante em mudar sua rotina, decidiu pedir um táxi através de um aplicativo. Enquanto esperava na porta de sua mansão, Henrique repassava mentalmente sua agenda do dia. Tinha uma reunião importante com investidores interessados em expandir sua rede de hotéis para o litoral nordestino. Era um projeto ambicioso que o manteria ocupado e, com sorte, afastaria os pensamentos melancólicos que o assaltavam cada vez com mais frequência. O som de uma buzina o tirou de seus devaneios. Na sua frente, parou um táxi amarelo, modelo recente e bem cuidado. Henrique se aproximou do veículo, mas quando a janela do motorista baixou, ele ficou paralisado. Ao volante estava uma jovem de uns 25 anos, de pele extremamente pálida e cabelo quase branco. Seus olhos, de um azul muito claro, o olhavam com uma mistura de curiosidade e simpatia. "Bom dia, Sr. Ribeiro", disse a jovem com um sorriso. "Sou Carolina, sua motorista designada." Henrique demorou alguns segundos para reagir. A imagem da jovem o havia transportado instantaneamente para o passado. Vitória também era albina, uma condição que a fazia se destacar em qualquer lugar e que ele sempre achara linda. "Bom dia", respondeu finalmente, tentando esconder seu desconcerto enquanto entrava no veículo. Durante o trajeto, Henrique não conseguia evitar lançar olhares furtivos para a motorista através do espelho retrovisor. A semelhança com Vitória era surpreendente, não só pelo albinismo, mas por certos gestos e a forma como sorria. "É sua primeira vez em Ouro Preto?", perguntou Carolina, quebrando o silêncio. "Não, moro aqui há mais de 30 anos", respondeu Henrique, grato pela distração. "E você?" "Não me lembro de ter visto você antes. Me mudei há pouco tempo", explicou Carolina. "Estou economizando para a faculdade enquanto trabalho como motorista." Henrique assentiu, intrigado pela história da jovem. Instintivamente, olhou as informações da motorista no aplicativo em seu telefone e seu coração deu um salto. O nome completo da motorista era Carolina Vitória. "Carolina Vitória", murmurou sem perceber. "Desculpe?", perguntou a jovem, olhando para ele através do espelho. "Nada, só é um nome bonito", disse Henrique, tentando manter a compostura. "Obrigada", sorriu Carolina, "embora na verdade eu não saiba por que me deram esse nome."
Fui adotada quando era bebê e não sei muito sobre minha família biológica. Essas palavras caíram como uma bomba na mente de Henrique. A coincidência do nome, o albinismo, a idade aproximada. Tudo parecia apontar para uma conexão impossível com sua falecida esposa. O resto da viagem transcorreu em um silêncio tenso para Henrique, enquanto sua mente dava voltas nas possibilidades. Quando chegaram ao seu destino, ele pagou a tarifa e deixou uma generosa gorjeta. "Obrigado pela viagem, Carolina", disse, hesitando por um momento antes de sair do carro. "Tenha um bom dia." "Igualmente, Sr. Ribeiro", respondeu ela, com um sorriso que o lembrou dolorosamente de Vitória. Enquanto via o táxi se afastar, Henrique sabia que sua vida acabava de dar uma guinada inesperada. A rotina que tanto se esforçara para manter havia sido quebrada, e agora uma pergunta ardia em sua mente. Quem era realmente Carolina Vitória? Os dias seguintes ao seu encontro com Carolina foram um turbilhão de emoções e dúvidas para Henrique. A possibilidade de existir uma conexão entre a jovem motorista e sua falecida esposa o obcecava. Toda noite, após longas jornadas no escritório, ele se mergulhava em uma investigação que o levava por caminhos que nunca imaginou percorrer. Começou buscando informações sobre adoções em Ouro Preto e arredores na época em que Carolina teria nascido. Contatou velhos amigos que trabalhavam no cartório e nos serviços sociais, sempre com cuidado para não levantar suspeitas sobre suas verdadeiras intenções. Uma tarde, enquanto revisava antigos álbuns de fotos em busca de alguma pista que pudesse ter passado despercebida, Henrique se deparou com uma imagem que lhe tirou o fôlego. Era uma fotografia de Vitória, tirada alguns meses antes de se conhecerem. Nela, sua futura esposa parecia diferente. Seu olhar refletia uma mistura de tristeza e determinação que ele nunca havia visto antes. Foi nesse momento que Henrique decidiu que precisava falar com a única pessoa que poderia ter respostas: Dona Rosa, a mãe de Vitória. O caminho para a casa de sua sogra, nos arredores de Ouro Preto, foi uma viagem cheia de ansiedade para Henrique. Fazia anos que não visitava Dona Rosa, principalmente porque cada encontro com ela o lembrava dolorosamente de Vitória. No entanto, agora sentia que não tinha outra opção. A casa de Dona Rosa era uma construção modesta, mas acolhedora, cercada por um jardim cheio de buganvílias e ipês. Quando Henrique bateu à porta, ouviu o som familiar dos passos lentos da idosa se aproximando. "Henrique!" exclamou Dona Rosa ao abrir, a surpresa evidente em seu rosto enrugado. "Que surpresa ver você por aqui." "Boa tarde, Dona Rosa", cumprimentou Henrique, desconfortável. "Espero não estar incomodando. Preciso falar com a senhora sobre algo importante." A expressão de Dona Rosa mudou sutilmente, como se intuísse que esta não era uma visita social comum. "Entre, filho. Acabei de fazer café." Uma vez sentados na pequena sala, com xícaras de café fumegante à frente deles, Henrique reuniu coragem para abordar o assunto que o havia levado até ali. "Dona Rosa", começou, "sei que isso pode soar estranho, mas Vitória alguma vez mencionou algo sobre ter uma filha antes de nos casarmos?" O silêncio que se seguiu à sua pergunta foi ensurdecedor. Dona Rosa o olhou fixamente, seu rosto uma máscara de emoções contidas. Finalmente, ela deixou escapar um longo suspiro. "Ai, Henrique", disse com voz trêmula. "Eu sabia que algum dia alguém perguntaria sobre isso. Nunca pensei que seria você." Henrique sentiu seu coração dar um salto. "Então, é verdade?" Dona Rosa assentiu lentamente. "Sim, é verdade. Vitória teve uma filha antes de conhecer você. Foi de um breve romance que ela teve quando tinha 19 anos. O pai, bem, ele desapareceu assim que soube da gravidez." A revelação atingiu Henrique como uma avalanche. Embora parte dele suspeitasse, ouvir a confirmação era algo completamente diferente. "O que aconteceu com a menina?" perguntou, temendo a resposta. "Vitória a deu para a adoção", respondeu Dona Rosa, as lágrimas surgindo em seus olhos. "Foi a decisão mais difícil da vida dela, mas ela sentia que não podia cuidar da criança sozinha."
Queria que a menina tivesse a oportunidade de uma vida melhor. Henrique processava a informação, tentando reconciliar essa nova realidade com a imagem que tinha de sua esposa. Por que ela nunca me contou? Ela tinha medo, explicou Dona Rosa. Medo de que você a julgasse, de que mudasse sua opinião sobre ela. E depois, quando já estavam casados e felizes, ela não encontrava o momento certo. Sempre dizia que faria isso amanhã, mas esse amanhã nunca chegou. A conversa continuou por horas. Dona Rosa compartilhou detalhes sobre aquela época difícil, sobre como Vitória havia lutado com sua decisão e como, se, apesar dos anos, nunca havia deixado de pensar em sua filha. Quando Henrique finalmente se despediu, já era noite. Sua cabeça girava com todas as novas informações, mas uma coisa estava clara. Carolina Vitória, a jovem motorista albina, muito provavelmente era a filha perdida de sua esposa. Enquanto dirigia de volta para casa, Henrique se debatia entre a emoção de ter descoberto esse segredo e a incerteza sobre o que fazer com essa informação. Deveria contatar Carolina? Tinha o direito de irromper na vida dela com essa verdade? O que Henrique não sabia era que sua investigação não havia passado despercebida. Nas sombras, alguém mais estava muito interessado no segredo de Vitória e nas consequências que sua revelação poderia ter. Os dias seguintes à sua visita, a Dona Rosa foram um turbilhão de emoções para Henrique. A revelação sobre a filha secreta de Vitória havia abalado os alicerces de seu mundo, deixando-o em um estado de confusão e ansiedade constante. Por um lado, sentia uma profunda tristeza ao pensar na dor que Vitória deve ter experimentado ao tomar a decisão de dar sua filha para a adoção. Por outro, não podia evitar sentir uma pontada de ressentimento pelo segredo que ela havia mantido durante todos os anos de casamento. Em meio a esse tumulto emocional, Henrique mergulhou ainda mais em seu trabalho, esperando encontrar alguma clareza na rotina e na familiaridade de suas responsabilidades diárias. No entanto, mesmo no escritório, não conseguia escapar dos pensamentos sobre Carolina e a possibilidade de que ela fosse a filha perdida de Vitória. Uma manhã, enquanto revisava alguns documentos em seu escritório, sua assistente, Lúcia, entrou com uma expressão preocupada. "Senhor Ribeiro", disse ela, "o senhor Gomes está aqui para vê-lo. Diz que é urgente." Henrique franziu a testa. Ricardo Gomes era um de seus sócios mais antigos e um amigo próximo há anos. Não era típico dele aparecer sem avisar. "Mande-o entrar, por favor", respondeu Henrique, preparando-se para o que quer que tivesse trazido Ricardo ao seu escritório com tanta urgência. Ricardo entrou, sua habitual compostura substituída por uma expressão de preocupação. "Henrique, meu amigo, precisamos conversar", disse, fechando a porta atrás de si. "O que está acontecendo, Ricardo?", perguntou Henrique, indicando que ele se sentasse. Ricardo sentou-se, mas parecia incapaz de ficar quieto. "Ouvi rumores, Henrique. Rumores sobre uma investigação que você está conduzindo, sobre uma possível herdeira." Henrique sentiu o sangue gelar. Não havia compartilhado com ninguém suas suspeitas sobre Carolina, nem mesmo com seus amigos mais próximos. "Do que você está falando, Ricardo?" "Vamos, Henrique, não brinque comigo", respondeu Ricardo, seu tom ficando mais duro. "Sei que você tem feito perguntas sobre adoções, que visitou a mãe de Vitória. É verdade? Vitória teve uma filha antes de se casar com você?" Henrique levantou-se de sua cadeira, a raiva e a confusão se misturando em seu interior. "Como você sabe de tudo isso? Você tem me espionado." Ricardo teve a decência de parecer envergonhado por um momento. "Não pessoalmente, mas tenho minhas fontes. Henrique, somos amigos há anos, sócios. O que afeta um, afeta a todos nós. Se for verdade que existe uma herdeira desconhecida, isso poderia mudar todo o panorama da empresa." "Isso não tem nada a ver com a empresa", rosnou Henrique. "É um assunto pessoal." "Nada é puramente pessoal quando se trata do dono de uma rede de hotéis de luxo", replicou Ricardo. "Pense nisso, Henrique. Se essa garota for realmente a filha de Vitória, ela poderia ter direito a uma parte significativa da sua fortuna. Isso afetaria diretamente a empresa, nossos planos de expansão.
Henrique deixou-se cair novamente em sua cadeira, sentindo o peso das implicações do que Ricardo estava dizendo. Ele não havia considerado as ramificações legais e financeiras da situação. Sua mente estava tão focada no aspecto emocional que havia negligenciado completamente o lado prático. "O que você sugere que eu faça?" perguntou finalmente, sua voz cansada. Ricardo inclinou-se para a frente, seu tom tornando-se mais conciliador. "Por enquanto, nada. Continue investigando se quiser, mas seja discreto. E, pelo amor de Deus, não se aproxime dessa garota ainda. Precisamos de tempo para nos preparar, para proteger os interesses da empresa." Henrique assentiu lentamente, embora uma parte dele se rebelasse contra a ideia de tratar o assunto de Carolina como um problema empresarial. "Está bem, Ricardo. Serei cuidadoso." Depois que Ricardo saiu, Henrique ficou sentado em seu escritório, olhando pela janela para as ruas de Ouro Preto. A cidade histórica, normalmente uma fonte de inspiração e paz para ele, agora parecia um labirinto de segredos e incertezas. Nos dias que se seguiram, Henrique se viu dividido entre seu desejo de conhecer Carolina melhor e a cautela aconselhada por Ricardo. Ele continuou observando-a de longe, utilizando discretamente os recursos da empresa para manter um olho em suas atividades. Carolina, por sua vez, continuava sua vida aparentemente sem saber do turbilhão que havia causado. Ela continuava trabalhando como motorista, interagindo com clientes e colegas com a mesma simpatia que havia capturado a atenção de Henrique no primeiro dia. Uma tarde, enquanto Henrique revisava alguns documentos em seu escritório, Lúcia entrou com uma expressão preocupada. "Senhor Ribeiro", disse ela, hesitante, "há algo que acho que você deveria saber." Henrique olhou para cima, notando imediatamente a tensão em sua voz. "O que foi, Lúcia? Recebi uma ligação anônima." Ela continuou. "Alguém está ameaçando vazar informações sobre a senhorita Carolina para a imprensa." O coração de Henrique disparou. "O quê? Quem faria isso?" "Não sei, senhor", respondeu Lúcia, "mas eles mencionaram documentos, fotos, coisas que provariam a conexão dela com Vitória." Henrique se levantou abruptamente, sua mente correndo. Ele sabia que tinha que agir rápido. "Lúcia, cancele todos os meus compromissos para hoje. Preciso resolver isso imediatamente." Enquanto saía às pressas do escritório, Henrique sabia que havia chegado a hora de confrontar a verdade. Não importava as consequências. Ele precisava encontrar Carolina e contar tudo a ela antes que alguém mais o fizesse. O que ele não sabia era que Carolina também estava prestes a fazer uma descoberta que mudaria tudo. Carolina estava terminando seu turno como motorista quando recebeu uma notificação em seu telefone. Era uma mensagem de um número desconhecido, com um link para um artigo de jornal. Intrigada, ela clicou no link e seus olhos se arregalaram ao ler a manchete: "Herdeira secreta da família Ribeiro. A verdade por trás do império hoteleiro de Ouro Preto." O artigo mencionava uma jovem albina, filha biológica de Vitória Ribeiro, dada para adoção anos atrás. Embora não mencionasse nomes, Carolina sentiu um frio na espinha. As coincidências eram muitas para serem ignoradas. Enquanto isso, Henrique dirigia freneticamente pelas ruas de paralelepípedos de Ouro Preto, tentando localizar Carolina. Ele havia tentado ligar para ela várias vezes, mas todas as chamadas iam direto para a caixa postal. Finalmente, ele a avistou parada em uma praça, olhando fixamente para seu telefone com uma expressão de choque. Henrique estacionou o carro e se aproximou dela com cautela. "Carolina", ele chamou suavemente. Ela olhou para cima, seus olhos azuis claros cheios de confusão e mágoa. "É verdade?" ela perguntou, sua voz tremendo. "Você sabia disso o tempo todo?" Henrique sentiu seu coração apertar. "Não o tempo todo", ele respondeu honestamente. "Eu descobri recentemente e estava tentando encontrar a melhor maneira de contar a você." Carolina balançou a cabeça, lágrimas começando a se formar em seus olhos. "Por que não me contou imediatamente? Eu tinha o direito de saber." "Você está certa", Henrique admitiu, sentindo o peso de sua culpa. "Eu deveria ter contado."
Estava tentando proteger você, mas percebo agora que cometi um erro. Nesse momento, o celular de Henrique tocou. Era Ricardo. Henrique, as coisas estão ficando fora de controle. A imprensa está chegando à empresa. Precisamos de você aqui agora. Henrique olhou para Carolina, dividido entre suas responsabilidades como CEO e seu desejo de consertar as coisas com ela. Carolina notou sua hesitação. Vá, ela disse suavemente. Você tem uma empresa para administrar. Eu preciso de tempo para processar tudo isso. Carolina, por favor, Henrique implorou. Podemos conversar mais tarde? Há tanto que preciso te contar sobre Vitória, sobre seu passado. Carolina assentiu lentamente. Tudo bem, mas não agora. Preciso de espaço. Enquanto Henrique voltava relutantemente para seu carro, ele sabia que as próximas horas seriam cruciais. Ele teria que navegar por uma tempestade midiática, acalmar investidores nervosos e, o mais importante, encontrar uma maneira de reconquistar a confiança de Carolina. O que ele não sabia era que forças ainda mais poderosas estavam se movendo nos bastidores, ameaçando não apenas sua empresa, mas também a segurança de Carolina. Henrique chegou à sede da empresa em meio a um turbilhão de repórteres e fotógrafos. Ricardo o esperava na entrada, seu rosto uma máscara de preocupação. Finalmente você chegou, disse Ricardo, puxando Henrique para dentro. A situação está fora de controle. Os acionistas estão exigindo respostas. E a imprensa não para de ligar. Enquanto subiam para a sala de reuniões, Henrique sentiu o peso de suas decisões como nunca antes. Ele sabia que teria que enfrentar as consequências de seus atos, mas sua maior preocupação era Carolina. Na sala de reuniões, os membros do conselho o aguardavam com expressões severas. Henrique respirou fundo e começou a falar. Senhores, sei que todos vocês têm perguntas. Sim, é verdade que Vitória teve uma filha antes de nos casarmos. Sim, essa filha é Carolina Vitória, a jovem mencionada nos artigos. E sim, eu descobri isso recentemente. Um burburinho percorreu a sala. Um dos diretores mais antigos, Carlos Mendes, se levantou. Henrique, você tem ideia do que isso significa para a empresa, para nossa reputação? Henrique assentiu gravemente. Entendo suas preocupações, Carlos, mas peço que todos vocês entendam uma coisa. Carolina é uma vítima nessa situação, tanto quanto qualquer um de nós. Ela não pediu por isso. Enquanto Henrique continuava a explicar a situação do lado de fora do prédio, Carolina caminhava sem rumo pelas ruas de Ouro Preto. Sua mente estava em turbilhão, repleta de perguntas sem respostas. Quem era ela realmente? Por que sua mãe biológica a havia abandonado? E por que Henrique havia escondido a verdade dela? Perdida em seus pensamentos, Carolina não notou o carro escuro que a seguia lentamente. Dentro dele, 2 homens observavam cada movimento seu. É ela? Perguntou um deles. Sim, respondeu o outro. A herdeira Ribeiro. O chefe quer que a levemos para um passeio, né? De volta à sala de reuniões, a discussão estava ficando acalorada. Ricardo, que até então havia permanecido em silêncio, finalmente falou. Talvez devêssemos considerar um acordo com a garota. Oferecer-lhe uma quantia generosa em troca de seu silêncio e da renúncia a qualquer reivindicação sobre a empresa. Henrique olhou para seu amigo e sócio com incredulidade. Você está sugerindo que compremos o silêncio de Carolina? Absolutamente não. Ela merece saber a verdade sobre seu passado, sobre sua mãe. Henrique, Ricardo insistiu, você precisa pensar na empresa. Anos de trabalho duro podem ir por água abaixo se não gerenciarmos isso corretamente. Antes que Henrique pudesse responder, seu celular vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Se quer ver sua preciosa herdeira novamente, venha sozinho para o mirante do Morro da Forca em 1 hora, sem polícia. O sangue de Henrique gelou. Carolina estava em perigo e era tudo culpa dele. Sem dizer uma palavra, ele se levantou e saiu correndo da sala, ignorando os chamados surpresos de seus colegas. Enquanto descia as escadas às pressas, sua mente corria. Quem poderia estar por trás disso?
E o que eles queriam realmente? Uma coisa era certa: Henrique faria qualquer coisa para garantir a segurança de Carolina, mesmo que isso significasse sacrificar tudo o que ele havia construído. Enquanto dirigia em direção ao mirante, Henrique não podia deixar de pensar em como as coisas haviam saído tão terrivelmente erradas. Ele só esperava que não fosse tarde demais para consertar seus erros e salvar Carolina. O sol começava a se pôr sobre Ouro Preto, lançando sombras longas sobre as ruas de paralelepípedos, enquanto a cidade histórica se preparava para testemunhar um confronto que poderia mudar o destino de todos os envolvidos. O Morro da Forca, com sua vista panorâmica de Ouro Preto, estava estranhamente deserto quando Henrique chegou. Seu coração batia acelerado enquanto estacionava o carro e caminhava em direção ao mirante. A cada passo, ele se perguntava se estava fazendo a coisa certa ao vir sozinho, mas a segurança de Carolina era sua prioridade absoluta. Ao chegar ao topo, Henrique viu uma figura solitária de costas para ele, observando a cidade. Com um sobressalto, ele reconheceu Carolina. "Carolina!" ele chamou, correndo em sua direção. Ela se virou lentamente e Henrique parou abruptamente. Havia algo errado em seus olhos. Eles estavam vazios, sem expressão. "Olá, Henrique", disse uma voz masculina atrás dele. "Que bom que você pôde se juntar a nós." Henrique se virou e se viu cara a cara com Ricardo. Seu amigo e sócio de tantos anos segurava uma arma apontada diretamente para ele. "Ricardo, o que está acontecendo aqui?" Henrique perguntou, sua mente lutando para entender a situação. Ricardo riu amargamente. "O que está acontecendo, meu caro amigo? É que estou tomando o controle. Você realmente achou que eu deixaria essa garota destruir tudo o que construímos? Do que você está falando? Carolina não quer destruir nada." "Talvez não intencionalmente", Ricardo respondeu. "Mas sua mera existência ameaça tudo. Uma herdeira surpresa? O caos que isso causaria na empresa seria irreparável. Eu não podia permitir isso." Henrique olhou de volta para Carolina, que permanecia imóvel. "O que você fez com ela?" "Oh, ela é cooperativa. Ela ficará bem, se você cooperar." A raiva borbulhava dentro de Henrique. "O que você quer, Ricardo?" "É simples. Você vai renunciar ao seu cargo na empresa, transferir suas ações para mim e desaparecer. Em troca, Carolina ficará segura e livre para viver sua vida, longe de Ouro Preto, é claro." Henrique sentiu o peso do mundo em seus ombros. Tudo pelo que ele havia trabalhado, o legado de Vitória, estava em jogo. Mas olhando para Carolina, ele sabia que não tinha escolha. "Tudo bem, Ricardo. Você venceu. Farei o que você quiser. Só deixe Carolina ir." Ricardo sorriu triunfante. "Sábia decisão, meu amigo. Agora, vamos cuidar dos detalhes." Mas antes que Ricardo pudesse continuar, o som de sirenes preencheu o ar. Luzes de polícia começaram a aparecer na base do morro. O rosto de Ricardo se contorceu de raiva. "O que você fez?" "Eu não fiz nada", Henrique respondeu, igualmente surpreso. Nesse momento, Carolina piscou, seus olhos começando a recuperar o foco. Ela olhou ao redor, confusa, antes de fixar o olhar em Ricardo e sua arma. "Você..." ela murmurou, a compreensão lentamente voltando. "Você me sequestrou." Ricardo, percebendo que seu plano estava desmoronando, apontou a arma para Carolina. "Não se mova, Henrique." Vendo a ameaça a Carolina, não hesitou. Ele se lançou contra Ricardo, tentando desarmá-lo. Os dois homens lutaram, a arma entre eles. Carolina, ainda atordoada, mas recuperando rapidamente a consciência, procurou desesperadamente uma forma de ajudar. Ela pegou uma pedra grande próxima e, reunindo toda a sua força, a lançou contra Ricardo. A pedra atingiu Ricardo no ombro, fazendo-o soltar a arma. Henrique rapidamente a chutou para longe e imobilizou seu ex-amigo no chão. Momentos depois, a polícia chegou ao topo do morro, liderada por ninguém menos que Lúcia, a assistente de Henrique. "Senhor Ribeiro", Lúcia gritou, correndo em sua direção. "Graças a Deus você está bem. Eu fiquei preocupada quando você saiu às pressas e segui seu carro.
Quando vi Ricardo saindo logo depois com 2 homens suspeitos, eu sabia que algo estava errado. Enquanto a polícia algemava Ricardo e seus cúmplices, Henrique se voltou para Carolina, que tremia levemente. Carolina, eu sinto muito, ele começou, sua voz cheia de remorso. Tudo isso é minha culpa. Eu deveria ter sido honesto com você desde o início. Carolina o olhou, seus olhos azuis claros, cheios de emoções conflitantes. Sim, deveria, ela disse suavemente, mas você veio me salvar, mesmo sem saber o que estava enfrentando. Isso conta para alguma coisa. Henrique assentiu, grato por sua compreensão. Há tanto que precisamos conversar. Tanto que você merece saber sobre Vitória, sobre seu passado. Eu gostaria disso, Carolina respondeu, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Enquanto os 2 desciam o morro, acompanhados pela polícia, Henrique sabia que o caminho à frente seria difícil. Haveria questões legais para resolver, explicações a dar, uma empresa para reorganizar. Mas olhando para Carolina, ele sentiu uma esperança que não experimentava há anos. O sol finalmente se pôs sobre Ouro Preto, encerrando um dia que havia mudado tudo. Mas com o crepúsculo veio a promessa de um novo amanhecer, um em que segredos seriam revelados, feridas seriam curadas e talvez uma família perdida há muito tempo seria finalmente reunida. Nos dias que se seguiram, Ouro Preto foi tomada por um turbilhão de notícias e especulações. A história da herdeira perdida da família Ribeiro e a tentativa de golpe frustrada de Ricardo Gomes dominavam as conversas em cada café, restaurante e praça da cidade histórica. Henrique e Carolina, no entanto, mantiveram-se afastados do olhar público. Eles passaram longos dias na casa de Henrique, desvendando o passado e construindo as bases de seu relacionamento futuro. Uma tarde, sentados na varanda com vista para os telhados coloniais da cidade, Henrique entregou a Carolina o diário de Vitória. Acredito que isto pertence a você agora, ele disse suavemente. Com mãos trêmulas, Carolina abriu o diário e começou a ler. Lágrimas silenciosas corriam por seu rosto enquanto ela descobria o amor e a angústia de sua mãe biológica, a difícil decisão da adoção e os anos de arrependimento que se seguiram. Ela realmente me amava. Carolina sussurrou, olhando para Henrique com os olhos marejados. Henrique assentiu, colocando gentilmente a mão sobre a dela. Mais do que você pode imaginar, e ela nunca deixou de pensar em você. Enquanto isso, na sede da empresa Ribeiro, uma equipe de auditores trabalhava incansavelmente para desvendar a extensão das manipulações de Ricardo. A cada dia, novas revelações chocantes vinham à tona, mostrando como ele havia sistematicamente desviado fundos e manipulado contratos em seu próprio benefício por anos. Lúcia, que havia se provado inestimável durante a crise, assumiu temporariamente as rédeas da empresa, mantendo as operações em andamento e acalmando investidores nervosos. Uma semana após o incidente no Morro da Forca, Henrique finalmente decidiu que era hora de enfrentar o público. Ele convocou uma coletiva de imprensa no saguão do hotel principal da Rede Ribeiro em Ouro Preto. Com Carolina ao seu lado, Henrique subiu ao pódio diante de uma multidão de jornalistas e câmeras. Boa tarde a todos, ele começou, sua voz firme apesar do nervosismo evidente. Nas últimas semanas, nossa cidade e nossa empresa foram abaladas por revelações e eventos que ninguém poderia ter previsto. Hoje, estou aqui para esclarecer tudo e apresentar o caminho a seguir. Henrique então contou toda a história, o passado de Vitória, a descoberta de Carolina, as maquinações de Ricardo e os planos para o futuro da empresa. A partir de hoje, ele anunciou, a Fundação Vitória Ribeiro será estabelecida, dedicada a apoiar jovens artistas com albinismo e outras condições raras. Esta fundação será liderada por Carolina, honrando assim o legado de sua mãe e oferecendo oportunidades que Vitória sonhava proporcionar. Carolina deu um passo à frente, enfrentando as câmeras pela primeira vez. Estou honrada e emocionada por esta oportunidade, ela disse, sua voz tremendo levemente. Embora minha jornada até aqui tenha sido inesperada,
e por vezes dolorosa, estou grata por finalmente conhecer minha história e poder fazer a diferença em nome de minha mãe biológica. A coletiva de imprensa se estendeu por horas, com Henrique e Carolina respondendo a uma enxurrada de perguntas. Ao final, ficou claro que a opinião pública estava firmemente ao lado deles. Nos meses que se seguiram, Ouro Preto viu mudanças significativas. A empresa Ribeiro, sob a liderança renovada de Henrique e com o apoio de Carolina, implementou uma série de reformas para aumentar a transparência e a responsabilidade social. A Fundação Vitória Ribeiro rapidamente se tornou um farol de esperança para muitos jovens artistas, não apenas em Minas Gerais, mas em todo o Brasil. Carolina, com sua história inspiradora e sua dedicação incansável, se tornou um rosto conhecido na cena artística nacional. Quanto a Henrique, ele encontrou uma nova paixão em seu papel de mentor para Carolina e na realização do sonho de Vitória. A dor da perda de sua esposa nunca desapareceu completamente, mas agora era acompanhada por um senso de propósito renovado e a alegria de ter Carolina em sua vida. Em uma tarde ensolarada de domingo, quase um ano após os eventos que haviam mudado suas vidas, Henrique e Carolina caminhavam pelas ruas de paralelepípedos de Ouro Preto. Eles pararam diante da igreja de São Francisco de Assis, um dos marcos mais famosos da cidade. "Sabe", disse Carolina, olhando para a fachada ornamentada, "acho que entendo agora por que minha mãe amava tanto esta cidade. Há algo mágico aqui, algo que fala de história, de superação, de beleza surgindo das adversidades." Henrique sorriu, sentindo uma mistura de orgulho e nostalgia. Vitória costumava dizer algo parecido. "Ela diria que você é exatamente como ela." Carolina riu suavemente. "Espero que sim, e espero que, onde quer que ela esteja orgulhosa de nós." "Tenho certeza que está", respondeu Henrique, colocando um braço ao redor dos ombros de Carolina. Enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de ouro e rosa, Henrique e Carolina continuaram sua caminhada, seus passos ecoando nas ruas antigas. Eles haviam enfrentado segredos, traições e perdas, mas emergido mais fortes, unidos por um laço que transcendia o sangue. Um laço forjado pelo amor, pela compreensão e pela determinação de honrar o legado de uma mulher extraordinária. E assim, em Ouro Preto, uma nova era começava, uma era de transparência, de oportunidades e de esperança. Uma era que provava que, mesmo das situações mais sombrias, a luz pode emergir, brilhante e transformadora.